buscar resgatar esse movimento, né? Teve uma ocasião, eu já como diretor da Secretaria Nacional de Futebol, numa audiência pública, eu acabei encontrando um dos promotores que combateu muito a torcida organizada. Mas combateu, assim, absurdamente, cegamente, né? Eu saí um pouco aliviado daquela conversa, não vou falar o nome dele para não expô-lo, mas foi a fala dele, e ele, vendo esse podcast, vai saber quem é ele, e ele mencionou o seguinte: poxa, eu vi um debate teu, e você coloca, foi na Unicamp esse debate, você coloca aqui o seguinte, que eu, quanto promotor, né, acabou com 25 anos, com a juventude... com duas gerações, né? Com 2 gerações, né? E hoje eu reconheço isso. Olha só. As minhas atitudes, elas não foram atitudes que resolveu o problema da dita chamada violência, né? Muito pelo contrário, ela piorou. E você sempre foi um defensor da presença das 2 torcidas dentro dos estádios. Você sempre foi um defensor que as torcidas, né, pudessem receber aporte, né, do município, do estado, porque as torcidas fazem um trabalho absurdo. Deixa eu te falar uma coisa, Fernando. As torcidas, elas são as primeiras a chegar na resolução de qualquer problema climático ou acidental que ocorrer nos grandes centros das grandes cidades do nosso país. Você fala, poxa, Guido, como assim? Primeiro a chegar é o bombeiro, cara. Desculpa. Primeiro a chegar é a polícia militar. Não. Vou te falar aqui 3 histórias para não se estender tanto. Vamos lá. Centro de São Paulo, Largo do Paissandu, prédio histórico pega fogo, né, de ocupação, né, e as famílias ficam sem teto e sem lugar para dormir. Para onde elas foram? Para onde elas foram e o que elas receberam. Uma parte das famílias foram recebidas por algumas torcidas organizadas e outra parte, que foi a grande maioria, recebeu tenda, recebeu comida e cozinha improvisada. Quem forneceu isso aí é a torcida organizada. Rio Grande do Sul, enchente, tragédia de 2000 Agora, a última, acho que 2000, se eu não me engano, 2002, se eu não me engano. Quem foram as primeiras instituições a fazer campanhas de cestas básicas e mandar para aquelas famílias? Quais foram os espaços ocupados e abertos para as torcidas que perderam, para os moradores, né, para os cidadãos que perderam literalmente suas casas? Foram os espaços das torcidas organizadas. Na Bahia, naquela enchente da Bahia, foram as torcidas organizadas. Claro, tivemos ali, né, a proximidade de outras entidades em si, mas foram as torcidas organizadas que provocaram a onda, né, a corrente de solidariedade para atender quem mais precisa. Enfim, né? Eu, como membro de torcida organizada, porque, enfim, nós estamos nas comunidades, né? Nós vivemos esse processo, vivenciamos isso. Então, a solidariedade familiar que a gente falou é óbvio. A hora que o irmão que é da quebrada liga e fala, ó, tô sofrendo aqui, isso. Corre comigo, todo mundo vai correr junto. E aí você pode até me perguntar, poxa, mas por que a imprensa bate tanto? A imprensa, ela está a serviço de alguém. E esse alguém, ou de grupos, né, no caso, né? Esses grupos, o que eles não suportam é a gente organizada. Entendeu? Porque a gente organizada... Gente organizada e disputando espaços que, para eles, não deveriam ser disputados. Quando se tem, eu vou falar na minha pessoa, mas são trocentas pessoas, trocentos caras e mulheres, como eu, que saí da torcida organizada, que está disputando espaço estratégico, né? Mas quando se tem um cara como o Minduim, que foi formado em torcida organizada, que buscou formação técnica, se preparou, tem se preparado, tem estudado, vai fazer agora post de pós em gestão de futebol na CBF, né? Disputando espaço de direção dentro de um clube de renome, como é o nosso Corinthians. Então esse cara, ele precisa ser combatido. Esse cara, ele precisa... Ele é uma ameaça ao poder colocado, né? Ele é uma ameaça ao poder colocado. Mas aí eu te digo, a solução ou a resolução de muitas questões problemáticas que estão dentro do futebol vai partir desses caras, como eu, que está falando aqui. Eu até pegando um gancho, né, da solução, queria que você comentasse no período ali da pandemia, final da pandemia, a questão do governo fascista do Bolsonaro, a gente teve aqui na Avenida Paulista um movimento das torcidas organizadas contra
né, o governo que estava colocado ali, o governo do Bolsonaro. E teve ali um fato de conflito com o pessoal com umas bandeiras da Ucrânia e tal. Você estava nesse evento? Você vivenciou Fui isso? Um dos organizadores, inclusive. Você veja, Fernando, o que ocorre? Quando você passa a visualizar, como a gente está visualizando todo dia, pessoas morrendo por conta do Covid. Todo dia torcedor organizado morrendo. Todo dia lá nota de pesar, seja qualquer torcida organizada, nota de pesar subindo nas redes sociais. E aí você vê a falácia, a falta de respeito, né? E de maneira muito jacosa, né? A postura do nosso ex-presidente, que foi o Bolsonaro, né? A gente conversou entre nós e, olha, precisa ser feita alguma coisa. Nós precisamos ir para as ruas, inclusive arriscando nossas próprias vidas, para que amanhã não seja um de nós aqui no caso. Isso foi feito. Agora, o que mais nos deixou intrigado é a quantidade de pessoas que apoiavam as ações e a atitude do ex-governo de Bolsonaro, do ex-desgoverno do Bolsonaro, né? Que era a não vacinação, que era um negacionismo absurdo, que não estava morrendo cerca de 1.000 pessoas dia, né? Então, aquele confronto que ocorreu não foi em si só contra os bolsonaristas, mas as pessoas que estavam dentro desse cabedal que o bolsonarismo representa, né? Então, era um grupo de nazistas, era um grupo de pessoas literalmente xenofóbicas, homofóbicas, racistas, né? E que a gente teve que ir e que partir para o enfrentamento, né? Quando sendo afrontados, né? Então, aquele dia marcou muito e foi uma aula prática, literalmente, de como essa sociedade ainda, infelizmente, se encontra dividida. Veja, Fernando, o governo Lula, né, ou Lula, ganhou aquelas eleições com diferença de 1 milhão de votos. Não é nada dentro de uma disputa nacional, né? Mas ali, para mim, deixou muito claro de como estava aquela sociedade naquela época e que tende a permanecer, na minha avaliação, da mesma forma para esse próximo processo eleitoral, né? Eu não estou falando que cristalizou, né? E também não estou falando que 100% dos eleitores do Bolsonaro pensa como ele pensa, que é racista, homofóbico, xenofóbico, não é patriota, é um vendido, né? Diga-se de passagem, ele e os filhos, né? Só que tem uma parcela real, cara, real, que escolheram um estado, inclusive, né? Para transformar esse estado num bastião. E aí eu não estou falando que a população desse estado seja também totalidade, na né? totalidade. Mas está dentro de uma disputa, né? E a disputa de narrativa, ela está posta, né? Que os caras falam hoje abertamente, né? Que não gosta de gente preta, que não gosta de gente, de pessoas de outro estado, sobretudo do norte e nordeste, né? Que não gosta de pessoas que têm as suas particularidades, suas outras opções, né? E outros preconceitos e racismos mais aí, no caso. Hoje, abertamente. Então, quando você tem isso na sociedade, né, você tem que se utilizar dos espaços que você participa para politizar e para enfrentar, para se contrapor. E o meio da torcida organizada, hoje, é um grande espaço para você chegar e colocar, olha, nós não queremos esse tipo de sociedade. Então, eu posso dizer, né, conscientemente, que as torcidas organizadas hoje no estado de São Paulo e no Brasil são um instrumento de formação para a mudança da nossa sociedade. Mas não tenha dúvida disso. As torcidas organizadas dentro do processo de pandemia, e também eu acho que teve mais um fato, além desse que aconteceu aqui na Paulista, acho que foi no estado de Minas, a torcida do Atlético, sim. A questão lá com os caminhoneiros, sim, né? Sim. Que fizeram a galocura que fez ali enfrentamento, falou, não, vai andar. É o meu direito de ir e vir. É o meu direito de ir e vir, vai andar. Vamos. E agora, novamente, com essa chamada aí de um suposto caminhoneiro que ia parar tudo, travar tudo. A Associação Nacional, através do presidente Claudinho, o atual presidente, lançou a nota. Falou, olha, o nosso direito de ir e vir não vai ser barrado. Por esses arruaceiros. Exatamente. Esses, de fato, arruaceiros que querem travar a nação. Sem dúvida. Então, enfim, a gente pode trazer que as torcidas organizadas são um instrumento de formação e mudança da realidade periférica e da realidade da nossa população, né? E a gente tem aí fatos que mostram isso, né? Fernando, a gente, diga lá. Fernando, e assim, diga de passagem, desculpa te cortar, não é qualquer movimento, né? Torcida organizada não é qualquer movimento.
Talvez eu ouso a dizer que a torcida organizada seja aí, no caso, terceiro ou quarto maior movimento social que o nosso país dispõe, certo? Em funcionamento. Em funcionamento. Quando eu digo em funcionamento é porque nós estamos todas as quartas-feiras e todos os finais de semana nos estádios de futebol apoiando nossos respectivos clubes, mas boa parte dessas torcidas hoje também, Fernando, tá lá brigando, literalmente, né, pelo fim da jornada 6x1. Tá brigando literalmente pelo fim da xenofobia, da homofobia. Diga-se de passagem, teve uma torcedora lá do Avaí, Mega Bless, diretora de venda, ganhava 30 pau por mês, etc. Ela fez ali um ato xenofóbico, né, contra os torcedores do Pará. Aliás, o estado do Pará, dá um abraço a todos os torcedores do estado do Pará, um carinho enorme por aquele estado, pela população do Pará, que sempre me recebeu muito bem. E essa mulher, ela foi punida no rigor da lei. Uma empresa multinacional veio a público e falou, olha, nós não vamos aceitar colaboradores com essa linha de pensamento. E na arquibancada, idem, porque ela teve que sair de lá escoltada. E aí eu te digo, Fernando, claro que em alguns aspectos nós precisamos avançar muito, né? A torcida, ela é muito machista. A torcida é muito machista. Não digo a maioria, mas é muito machista. Mas se tem um espaço na sociedade que combate o racismo da maneira que eu, particularmente, combateria se caso ocorresse comigo, ou das vezes que ocorreu como eu combati, é na arquibancada. O lugar maravilhoso para se combater racista. Porque o racista ali não é que ele não se cria. Ele é, na mesma hora, corrigido. É o rigor da lei da rua. Isso e aí eu falo para você, tem coisas que são, para mim, viu, Fernando? Eu não abro mão, né? Eu não abro mão. Lógico que eu vou ligar para o 90, lógico que eu vou processar esse cidadão racista, etc. Mas a minha atitude é uma atitude de imediato. Com racista, racistas Alex não passarão, né? Não passarão e não vai passar porque vai tomar soco na cara. Desse aqui, do Alex Minduim. Né? Poxa, mas você ocupa cargo não sei na onde, você é dono de uma empresa, etc. Você não tem medo de perder os seus clientes? Com racista, não. Com homofóbico, não. Com o cara que espanca a mulher, não. Eu falo por mim. Isso é de extrema importância, então, né? E isso foi forjado, né, literalmente, dentro desse universo que eu participo desde os meus 14 anos. Bem, as torcidas organizadas servem realmente para isso, né? Para formar caráter, para poder ajudar a gente na nossa formação. E é isso, né? Não dá para a gente aceitar nos estádios de futebol, não dá para a gente aceitar dentro da nossa sociedade pessoas racistas, homofóbicas, ou enfim, transfóbicas, não dá. Xenofóbicas, não dá.